Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática. Eu estou respondendo várias questões de matemática dessa banca IDECAM. Então, se você vai fazer concurso que vai ser essa banca, se inscreva no meu canal e maratone essas questões. Eu comecei a resolver a prova do IFCE, aplicada recentemente, e no ano de 2021, para o cargo de professor de matemática básica. Essa prova, ela aplicou, essa banca, né, ela aplicou dois tipos de provas, né, do tipo A e do tipo B, e ocorreu alguns problemas nos gabaritos. Por exemplo, eles não estão correlacionados com, por exemplo, essa questão, que o gabarito do tipo A é a letra D, 10 raiz de 3. E o gabarito do tipo B foi B, 24 raiz de 3. Porém, essa questão, na minha opinião, e eu vou mostrar para vocês que ela é fácil de se resolver e a gente vai chegar, em um resultado que nem é B e nem é D, beleza? Então, eu vou entrar em recurso com essa questão e você também pode, se basear na minha solução e elaborar a sua e entrar com recurso para mudar o gabarito, tá? Porque ela vai ter resposta e eu vou mostrar para vocês. Não necessariamente será uma questão para anulação, mas sim para mudar o gabarito, beleza? Então, essa questão 35, né, eu estou se baseando aqui na prova do tipo B, ela diz o seguinte, ó. Ela diz assim, o sólido representado na figura abaixo tem duas faces hexagonais, né, regulares, que estão em planos paralelos distantes de 4 centímetros. Então, se eles estão distantes de 4 centímetros, a gente pode dizer que a altura desse sólido aqui, ó, certo? A altura dele é exatamente 4 centímetros, beleza? Essas faces têm lados medidos 2 e raiz de 3. Como raiz de 3 é menor que 2, então o lado aqui é raiz de 3. E esse lado aqui mede 2. As projeções ortogonais dos vértices do hexágono menor sobre o plano que contém o hexágono maior coincidem com os pontos médios dos lados desse hexágono maior. O volume desse sólido em centímetros cúbicos é... Então vamos lá. Se os vértices coincidem, certo? Com os pontos médios, tá? Pontos médios do hexágono maior, o que é que eu posso fazer? Eu posso desenhar, um hexágono tocando, certo? Tocando aqui esses pontos médios, beleza? E esse hexágono aqui de dentro, ele vai ter a mesma base, tá? A mesma base do hexágono de cima, certo? Deixa eu até apagar essa última parte aqui, que não era para eu preencher esse pedacinho aqui, ok? Certo? Você vai entender o que é que eu fiz aqui, certo? O que é que eu vou fazer, né? Então, ó, ponto médio aqui, ponto médio aqui. Então, a gente já tem, né, um hexágono que tem a mesma base. Então, se a gente retirar essas partes laterais e olhar o prisma que é formado com esses pontos médios, formando esse hexágono de baixo e de cima, a gente vai ter um prisma reto, tá? De base hexagonal, certo? Um prisma reto de base hexagonal. Beleza? Exatamente assim. Certo? Então, como é que eu calculo o volume desse prisma? O volume desse prisma, ou de qualquer outro prisma, né? O volume dele é a área da base, né? A área da base vezes a altura. Então, o volume é o seguinte, ó. Como a gente tem que o lado dele mede raiz de 3, e isso daqui é um hexágono regular, então isso daqui a gente pode fazer como sendo 6 vezes o lado ao quadrado, que é raiz de 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que é, né, a fórmulazinha para calcular a área de um triângulo equilátero. E assim a gente também tem que multiplicar pela altura, porque a gente quer o volume do prisma. Então, vezes a altura, que é 4. Então, podemos eliminar 4 com 4. Então, o volume vai ser o seguinte, ó.
Raiz de 3 ao quadrado dá 3, vezes 6 dá 18 raiz de 3. Então você já sabe que só esse miolo de dentro dá 18 raiz de 3. Então você já elimina a letra A e elimina a letra D. Veja que o gabarito do tipo A, ó, é a letra D, ó, tipo A. Ele marcou a letra D. Então, a gente já vê que tem problema não só no gabarito do tipo B, mas também tem problema no gabarito do tipo A, certo? E a do tipo B, ela marcou B, ó, tipo B, certo? Marcou B. Porém, também não é essa resposta, mas eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Agora, olha o seguinte, eu vou apagar, né, essa parte aqui, ó, porque eu vou fazer outro desenho, beleza? Eu vou apagar isso aqui e vou fazer outro desenho. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou ligar esses pontos, né, dos vértices até os pontos médios, ok? Ó, até os pontos médios. E você percebe o seguinte, ó, que essa distância aqui formada, certo? Entre esses pontos médios vai ser raiz de 3, ok? E você olhando esse sólido, somente esse sólido aqui que a gente retirou 6 dele, certo? Se a gente calcular o volume de 1 e multiplicar por 6 e somar com 18 raiz de 3, a gente encontra o volume dele. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho esse sólido. Aí eu quero que você me diga o seguinte, que sólido é esse daqui, ó? Esse sólido nada mais é do que uma pirâmide, tá? Uma pirâmide com um vértice inclinado, tá? Deixa eu apagar esse último lado para você ver se dá para enxergar, certo? Isso é uma pirâmide com um ponto do vértice inclinado, ok? Então a gente desce aqui reto, ó, certo? Cuja a gente tem, ó, esse lado daqui, ó. Então, isso daqui, ó, é raiz de 3. Por quê? Porque raiz de 3 é o lado de cima. Então, se ele está descendo, ó, a altura, né, o vértice coincide com o ponto médio, então o que é que a gente tem? Esse lado aqui mede 2, então isso daqui mede 1, isso daqui mede 1, isso daqui mede 1. Então isso daqui mede 1, isso daqui mede 1. Se isso daqui é raiz de 3, isso daqui de dentro também é raiz de 3. Essa medida daqui, ó, certo? Só que isso daqui mede quanto? Isso daqui mede a altura, ó, certo? Que é 4. Então, o volume de uma pirâmide, certo? Nada mais é do que a área da base vezes a altura dividido por 3. Só que qual é a base aqui? A base é um retângulo. Então, isso é uma pirâmide de base retangular, beleza? Só o desafio aqui é a gente encontrar a altura disso daqui. Mas perceba o seguinte, ó. Perceba que a altura dessa pirâmide, ela é exatamente, ó, a altura perpendicular, né, desse triângulo daqui, ó. Desse triângulo aqui. Então a gente pode redesenhar isso daqui, ó, dessa forma aqui, ó. Certo? Isso aqui mede 1, isso daqui mede 1 e isso daqui mede raiz de 3. Então, se eu descobrir a altura desse triângulo, eu vou descobrir a altura da pirâmide, certo? Só que, como isso daqui é um triângulo isósceles, então a gente pode dizer com certeza que isso daqui é a metade, tá, desse lado daqui. Se isso é a metade, então isso daqui é raiz de 3 sobre 2. Isso daqui é a altura. A altura sempre é perpendicular, então temos um triângulo retângulo aqui. O que a gente faz? A gente faz o seguinte, ó, diz que a altura ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado, que é 1, menos, tá, um dos lados ao outro, cateto ao quadrado, ou seja, raiz de 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Então, a altura ao quadrado vai ser o seguinte, ó, 1 menos raiz de 3 ao quadrado, que dá 3, né? E 2 ao quadrado, que dá 4. Então, ó, isso daqui dá o seguinte, ó, 4 vezes 1 dá 4, 4 menos 3 dá 1. Então, isso daqui dá 1 quarto. Então, o que a gente tem? A gente tem que a altura é igual a raiz de 1 quarto, que é nada mais do que 1 meio. Então, a altura é meio, beleza? Se a gente tem que a altura vale meio, ó, isso daqui vale 1 meio, basta a gente calcular agora a área da base. A área da base é um retângulo, né? Então vamos lá, ó. O volume da pirâmide vai ser o seguinte, a área da base, que é 4 vezes raiz de 3,
vezes a altura, que é meio, vezes 1/3, que é né, a relaçãozinha que a gente tem para calcular o volume da pirâmide. Então, o volume da pirâmide vai ser o seguinte, ó. A gente pode eliminar esse 2 com 4, então a gente vai ter 2 raiz de 3 sobre 3. Porém, a gente não vai simplesmente pegar isso daqui e somar com 18 raiz de 3. Por quê? Porque a gente tem 6 pedaços, né? Aqui, ó. A gente veja que a gente faz isso, ó. 6 vezes. Então, a gente vai ter 6 pedaços. Então, o que, que a gente vai fazer? O volume, eu vou botar assim, ó. O volume dos pedaços, tá? Pedaços, vai ser igual a 6 vezes 2 raiz de 3 sobre 3. Podemos simplificar 3 com 6, né? Então, o volume, tá, dos pedaços vai ser 3 vezes 2, que dá 3 vezes 2, né? 3 vezes 2 não, 6 por 3 dá 2, né? Já ia errando aqui, deixa eu ajeitar, tá? 6 por 3 que dá 2, ok? Vamos lá. Então, 2 vezes 2 que dá 4 raiz de 3 centímetros quadrados. Isso daqui é o volume, né, de todos esses pedacinhos aqui. Então, o volume, tá, desse sólido, o volume, né, do sólido vai ser o seguinte: 18 raiz de 3 mais, né, mais 4 raiz de 3. A gente coloca, né, o raiz de 3 em evidência. Então, a gente vai ter 18 mais 4, que dá 22 raiz de 3 centímetros cúbicos, beleza? Então, assim, ó, dessa forma a gente chega na letra D, ou na letra D não, na letra C, como a solução dessa resposta, beleza? Nem o gabarito do tipo A e nem o gabarito do tipo B, beleza? E aí, você gostou dessa solução? Se você gostou aí, deixa um like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Coloca aí nos comentários se você conseguiu resolver essa questão, ou se você resolveu de outra forma, e se você vai entrar também com recurso nessa questão, e também se você acertou, né, e não vai entrar com recurso nessa questão, beleza? Então é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.